Graça no Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Às vezes você tem passado por tribulações, dificuldades e a ansiedade cresce e às vezes tem medo do futuro, medo de coisas que podem surgir e acabar com o seu emprego ou destruir o seu casamento e N outras coisas. Presta atenção no Salmo 91. Versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Geralmente as pessoas têm o Salmo 91 como se fosse um amuleto ou como se fosse uma oração que se deva repetir. Por isso muitas pessoas às vezes abrem o Salmo 91 em alguma parte da casa como se aquele salmo fosse proteger a casa. Não é assim. Isso é só crendice. Porque na realidade nós não temos que tê-lo aberto em casa, mas nós temos que ter o nosso coração aberto para o Salmo 91. E o Salmo 91, ele nos mostra muitas coisas em momentos de tribulações e dificuldades. E, primeiro, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Observe que ele diz, aquele que habita. Não é aquele que visita o Altíssimo em momentos difíceis e depois não volta. Quando nós habitamos, e habitar é morar, fazer de Deus a nossa morada, e estar nessa morada, assim como nós vamos para casa todos os dias para dormir, ou para tomarmos os nossos alimentos, ou em outras coisas, o lar para nós significa proteção, significa descanso, significa exatamente algo importante para a nossa vida, o nosso abrigo. E aqui também se aplica a mesma coisa. Se você quer um abrigo, se você quer ter paz, se você quer vencer a ansiedade, o caminho é ter Deus como sua morada. Por isso diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo muito melhor do que a sua casa, ou até mesmo dentro de você. Deus é o esconderijo. E esse esconderijo, você tem que habitar nele, para você se sentir protegido, guardado, amparado por Deus. E por isso ele continua dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Veja que ele diz a palavra a sombra, ou seja, Deus é uma sombra. E como é importante a sombra quando quem trabalha, por exemplo, no sol, no dia a dia, no externo, sempre precisa de uma sombra. A sombra também é algo que faz bem a nós, protege o nosso corpo dos raios solares e também alivia o calor. Deus é a sua sombra, se você fizer dele a sua morada. E o resultado disso, ele diz aqui, descansará. Exatamente, é aquilo que Deus proporciona a nós, descanso. E o descanso maior que nós precisamos não é só físico, não é só da mente, mas da alma. A alma agitada afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo. O corpo agitado ou a mente agitada não consegue adentrar dentro da alma que tem Deus como sua morada. Por isso é importantíssimo que você entenda que Deus é aquele que pode te dar uma vida mais tranquila. Não significa que não vai haver as tribulações, as dificuldades, mas você vai ter o seu abrigo, seu lugar de proteção dessas tribulações, dessas dificuldades. O verso 2 ele diz assim, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza
e nele confiarei. Observa que ele diz, direi ao Senhor. Se esse indivíduo habita com Deus, esse indivíduo conversa com Deus. Esse indivíduo fala com Deus. É a mesma coisa, se você mora numa casa com outra pessoa, você quer conversar com essa pessoa, você quer falar com essa pessoa. Isso significa comunhão. Quem habita com Deus tem que ter comunhão com Deus. Não adianta você dizer que vai à igreja e que está habitando com Deus e se você não tem comunhão com Ele. O salmista diz, eu direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Ou seja, aqui demonstra fé, confiança e a certeza que Deus é Deus. Direi ao meu Deus. Ou seja, ele tem Deus como seu. Faz parte da sua vida, faz parte do seu coração. Muitas vezes nós usamos expressões como minha esposa, meu esposo, meu filho, meu carro. Ou seja, usamos esse pronome exatamente para dizer que aquilo é nosso, nós possuímos aquilo. Da mesma forma, Deus também tem que ser assim, meu Deus, ou seja, o Deus que eu tenho, o Deus que me guarda. Aqui não é no sentido que você faz com Deus o que você quiser, mas é o sentido exatamente de comunhão, de relacionamento. E por isso ele diz, ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ou seja, a boca está expressando aquilo que o coração sente, aquilo que se vive. E você vai chegar à conclusão que Deus é o seu refúgio de fato, que Deus é a sua fortaleza. E por isso o salmista conclui dizendo, nele confiarei. De fato, se Deus é refúgio, se Deus é fortaleza, se Deus te ajuda, com certeza você vai chegar a essa conclusão que nele você vai confiar. A confiança em Deus é importante, porque senão nada terá efeito. E adianta você morar numa casa com esposa, filhos, se você não tem comunhão com eles. Isso não tem efeito, a questão de ser família. A mesma coisa, para nós sermos família com Deus, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que falar com Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que estar na presença do Senhor. E quando se está na presença de Deus, significa que você está morando com Deus. Não é a presença de vez em quando, é a presença constante. Deus tem que ser a nossa habitação. E quando Deus é a nossa habitação, a ansiedade não vai te vencer, porque você vai descansar no Senhor. E você vai descansar porque você confia, porque você se relaciona com Ele. Que seja assim na sua vida. Experimente Deus mais profundamente e verás a glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.